E aí pessoal, meu nome é Rick Mazuca e nesse vídeo eu vou falar o que eu estudei, desde todos os professores que eu tive, até os métodos que eles me passaram, um pouco do ensino assim, informal que eu tive também, até o conservatório e a faculdade de música. Vou começar quando eu ganhei meu instrumento, meu primeiro instrumento, que era um violão, lá em 2001. Eu voltei lá do centro da cidade de São Paulo com violão e com um método de violão. O método chamava escalas, arpejos e acordes, do Nelson Faria. Cheguei lá em casa todo empolgado para tocar o instrumento, abri o método e não consegui fazer nada. Eu olhei lá, era meio avançado para mim, porque lá tava falando da estrutura dos acordes, dos arpejos, das escalas, dos acordes, enfim. Eu olhei aquilo, não consegui entender nada, não sabia nem fazer um dó, um sol. Aí o meu pai me pôs uma aula, que era um vizinho meu de porta ali dos prédios onde eu morava mesmo. Um cara que eu tive sorte, porque era uma pessoa paciente, sabe? E ele tinha uma apostila que eu tenho até hoje, que eu vou mostrar pra vocês. Ó, não encadernei até hoje, mas eu até deixei aqui na primeira página isso aqui, ó. Tipo, como segurar o violão. Ele desenhou tipo à mão, sabe? Ali em 2001 a internet não era igual hoje, tinha poucas coisas, tipo uma imagem de alguém segurando um violão, era mais fácil ele desenhar do que achar na internet. Aí ele mesmo desenhou um método bom assim pro começo, me ajudou bastante porque não sabia nada. Ali eu aprendi como segurar, fazer os primeiros acordes, fazer um dedilhado, algumas batidas, né? E outro jeito que eu aprendi também foi com aquelas revistinhas, né? No final eu acabei trocando esse método do Nelson Faria por revistinhas de cifra, igual essa aqui, eu ainda tenho uma, ó, que é tipo, ó, Cássia Eller, Cazuza, Frejá. Tem a letra da música, a cifra em cima e como faz os acordes do lado. Com isso daqui eu já abri e já conseguia tocar as músicas, né? Depois dessas aulas que eu fiz. E outro jeito que eu aprendi também foi com outras pessoas que estavam aprendendo a tocar instrumento também, o violão. Eu descia lá no meu prédio com o violão, sempre tinha mais alguém lá também com o violão. Aí a pessoa, se liga no que eu aprendi. Aí chegava e tocava Camis War. Legal, me ensina aí. Aí eu ensinava uma outra coisa que eu sabia também, a gente ficava trocando essas informações, mas nada, a gente dificilmente tocava uma música inteira, até um dia que a gente resolveu fazer uma banda. Aí na banda a gente começou a ir pro estúdio, a gente fez aí a gente, primeiro, como que a gente escolheu quem ia tocar o quê? Cada um escolheu uma coisa e meio que sobrou o baixo pra mim. Aí eu ficava lá tocando o baixo no violão, só usando as 4 cordas de cima e tocando assim, fazendo o que o baixo faz, só que no violão. Até eu ganhei o baixo, aí a gente começou a ir pra estúdio, aí a coisa começou a ficar um pouco melhor, a gente começou a tocar as músicas inteiras e tal. Aí foi passando um tempo, o guitarrista e vocalista saiu, entrou outro, a gente começou a tocar um repertório só de Black Sabbath, aí já era uma coisa mais definida e tal. Depois voltou o guitarrista e a gente começou a tocar Iron Maiden. E nisso tudo assim, passava um ano de uma coisa para outra, às vezes até mais, por aí, um ano. E esse guitarrista foi um dia em casa e instalou o Guitar Pro pra mim, no meu computador. E eu considero o Guitar Pro meu segundo professor, porque aprendi muito ali. Ele me ensinava o porquê das coisas, né? Só mostra a nota e você ia acompanhando, mas aquilo, eu pegava as músicas do Iron Maiden, que era o repertório, tentava tocar igualzinho estava escrito lá. Se tivesse uma nota errada, eu não queria nem saber, eu tocava tudo que estava escrito ali, né? E nessa época as coisas começaram a ficar mais sérias, eu vi que era isso que eu queria mesmo, assim, pra mim. E falei, bom, preciso estudar, né? Aí eu catei e desenterrei uns livros lá do meu pai tocava trombone. Eu nem cheguei a ver ele tocar, ele parou quando eu tinha uns 5 anos de idade. E aí eu peguei esse livro aqui, ó, Bona. Ele me ensinou ali a tocar, a ler a partitura, né? Eu fiquei nas primeiras lições tocando no violão, às vezes no baixo, as primeiras lições aqui. Mas eu vi que esse livro não ia me ajudar muito, porque eu imaginei, bom, e se eu tocar, tipo, as últimas lições, umas partituras super complexas, igual essa aqui, ó.
eu pensei, bom, se eu estiver tocando isso daqui, eu não vou estar tocando ainda igual os meus ídolos, né? Tipo, do rock ali. Eu falei, bom, não é por esse caminho aqui. Aí eu meio que abandonei esse livro e procurei aulas gratuitas. Achei uma no Céu, que tinha perto da minha casa, e lá foi muito bacana porque a professora que eu encontrei lá chama Clara Bastos. Ela me apresentou um universo novo. Até então eu só tava no rock, ela me mostrou ali a bossa nova, o jazz, aí começou a me ensinar a teoria musical mais a fundo ali, os modos gregos, né, e me indicou alguns livros, como esse aqui, ó, de standards de jazz. Aqui dentro tem um monte de folha também de standard. Esse livro tá em clave de Fá, porque eu tocava as melodias tudo em Fá aqui. Me indicou esse aqui também, um livro de levadas de contrabaixo, do Adriano Gifone, muito bom também. Aí nessa época, como eu falei, assim, já vi que era isso que eu queria, tal. O baterista que tocava comigo também viu que era o que ele queria, aí ele montou um estúdio. Como a banda não tava virando de grana e tudo, a gente tentou outros caminhos, né? Eu comecei a dar aula, porque eu já sabia um pouquinho de partitura, sabia os modos gregos, achei que já estava preparado, né, para dar aula. Mas na verdade, assim, eu até que estava preparado para dar aula para um iniciante, que é o que aparecia para mim, é o que eu conseguia, ajudava eles a fazer as batidas, com bastante paciência também, sempre ensinando os alunos. E o baterista, ele quis partir para o lado de estúdio. Ele montou um estúdio e até me contratou para marcar os ensaios e tal. Eu fiquei trabalhando para ele, e com o dinheiro que eu recebi lá, eu paguei um mês de aula com um professor. O dele é Anderson, esqueci o sobrenome dele, mas foi um mês só de aula que eu fiz com ele, para ele me ensinar como passar na ULM, que é um conservatório de São Paulo, bem assim conceituado, gratuito também. Aí ele me indicou esse livro aqui, o Pozzoli rítmico e tal, me ensinou as escalas, falou, faz lá 2 oitavas, enfim, aí eu fiz aquele mês e fiquei 1 ano estudando por conta, o Pozzoli, as escalas que ele me passou. Aí nessa eu comprei também bastante DVD, comprei um DVD do Zuzu Monsauer, muito bom, me ajudou bastante, um DVD do Celso Pixinga, um de violão do Robson Miguel, e fiquei nesse ano estudando por conta só com esses materiais assim. E foi muito bom ali, e nessa época também foi a época que eu tentei abraçar tudo ao mesmo tempo. Fiz um monte de banda, tinha uma banda essa banda que eu falei antes, ela começou a tocar hard rock entre outros integrantes. Tava começando a acompanhar um artista também de freelance assim, eu nem tava virando grana, tipo, pra eu ganhar experiência. Eu falei, vamos, tal, foi bom pra caramba, coloquei em prática essas coisas que eu aprendi com aquela professora, a Clara Bastos, e enfim, tava fazendo um monte de coisa ao mesmo tempo. Mas o que tava virando mesmo eram as aulas. Aí eu resolvi fazer o conservatório. Como eu não passei no conservatório, né, eu fiquei estudando 1 ano, tentando fazer tudo isso. Fiz o teste lá pro LM e não passei. Eu achei que eu fui bem pra caramba no teste, mas não passei. Não sei por que não passei. Devo ter feito alguma coisa errada, os professores, enfim, lá a demanda era muito grande, e os professores também podiam escolher só, assim, sabe, eu não sei, não passei. Aí eu falei, bom, então eu tenho que estudar. Aí eu resolvi fazer o conservatório, comecei a fazer todo o dinheiro que eu ganhava ali com minhas aulas e com que eu trabalhava no estúdio, eu até paguei para fazer o Conservatório Souza Lima. Mas o Conservatório Souza Lima, o que eu aprendi lá e na faculdade de música que eu fiz também, eu vou deixar para um próximo vídeo para esse não ficar muito grande. Mas já deixa o like aí, compartilha se vocês gostaram, se inscreve no canal e aguardem aí o próximo para eu falar disso aí da faculdade e do conservatório. Um abraço!